Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live, o grande clamor da madrugada, e também a campanha Contra ti não valerá encantamento, nem há adivinhações. Que Deus abençoe todos que estão agora entrando nesta live, para juntos meditarmos na palavra de Deus e após a nossa meditação na palavra, buscarmos a Deus através da oração. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Você que tirou alguns minutos do seu descanso para buscar a Deus nesta madrugada, convido vocês para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Nós vamos meditar no livro de Levítico. Muitos não dão importância, valor ao livro de Levítico, mas o livro de Levítico tem grande valor, é de grande importância, porque no livro de Levítico, Deus, ele instrui, fala conosco acerca dos detalhes para a santidade, tanto no culto ao Senhor, como na nossa vida diária. No livro de Levítico podemos ler acerca da verdadeira adoração, da adoração que agrada a Deus, do culto que agrada a Deus. Em Levítico aprendemos como o pecado deve ser tratado com seriedade. Tratado com seriedade, talvez você pode estar agora perguntando: tratar o pecado com seriedade? Sim, entendermos acerca do pecado, que o pecado nos separa de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz divisão entre nós e Deus. Por isso devemos tratar o pecado com seriedade e nos afastarmos do pecado, para que não venhamos nos afastarmos de Deus. Abolirmos da nossa vida, tirarmos, abolir quer dizer arrancar, tirar da nossa vida o pecado, o que desagrada a Deus, para que não haja em nós, para que não haja algo que nos separe de Deus, que nos afaste de Deus, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso devemos tratar de forma séria o pecado, porque ele faz divisão entre nós e o Senhor. Mas Deus, ele sempre arrumou uma forma, podemos dizer assim, um caminho para que o homem chegue à redenção. Deus, ele na sua palavra podemos entender que mesmo o homem, no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quando o homem pecou, foi tirado do Éden, mas Deus traçou um plano para salvar a esse homem que havia pecado, para salvar a esse homem que havia perdido a comunhão que tinha com ele, com Deus. Porque quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor visitava o jardim do Éden quando o homem e a mulher estavam ali. O Senhor visitava na virada do dia. Deus visitava o homem. O homem desfrutava de uma
de um relacionamento com Deus. O homem, ele desfrutava de uma comunhão com Deus, que foi perdida por causa do pecado. Por isso que devemos, volto a dizer, a tratar o pecado com seriedade, porque quando o primeiro homem pecou, quando aconteceu a decadência, a queda do homem no Éden, ele se afastou de Deus. O pecado fez com que ele se afastasse, se distanciasse de Deus. Por isso devemos entender que o pecado, temos que rejeitar o pecado para não ficarmos longe, separados do nosso Deus. E em Levítico, no primeiro capítulo de Levítico, fala acerca das exigências e práticas, revelam a santidade de Deus e a forma que deveriam seguir desde o início as instruções que foram dadas no livro de Levítico, porque Deus é santo e teria que ser seguidas as instruções dadas pelo próprio Deus. E em Levítico fala acerca disso. A palavra de Deus em Levítico capítulo 19, versículo 2. Diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus, ele é santo e ele requer de nós, requer daquele que se achega a ele, que está na sua presença, ele requer santidade. Ele requer que sejamos santos, porque ele, o nosso Deus, ele é santo. E podemos, em Levítico, meditando em Levítico, aprendermos acerca de podemos entender acerca de um estilo de vida, podemos dizer um tipo de vida, uma conduta de vida que nos levará, que nos conduzirá à santidade diante daquele que é santo, que é o nosso Deus. Então, em Levítico, Deus, ele nos instrui para que possamos andarmos de uma forma que o agrade, andarmos em santidade. Em Levítico, Deus fala acerca da santidade e da forma que devemos andar, viver. Fala sobre a santidade e também a dedicação que devemos ter de Deus, para com Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Levítico sobre a lei das ofertas e holocaustos. Levítico capítulo 1. Vamos meditar juntos sobre essa lei. Em Levítico capítulo 1, nós observamos que o Senhor, ele chamou Moisés à tenda e começou a dar a Moisés inúmeras instruções. Ele instruiu Moisés para que ele passasse as instruções depois ao povo. E as instruções que Deus passou ao povo, a Moisés, foi referente às ofertas, holocaustos e sacrifícios
que deveriam ser oferecidos ao Senhor e a maneira como deveriam ser feitos os sacrifícios. Aqui vemos as ofertas de cheiro suave, que era uma representação da perfeição de Cristo, de Jesus, e sua obediência à vontade de Deus, porque o Senhor Jesus sempre se dispôs a fazer a vontade de Deus. Também as ofertas, quando ouvimos falar das ofertas, representava a função expiatória de Jesus, e que quando Jesus leva sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. E a oferta que Deus falou com Moisés, a oferta que era oferecida ao Senhor, o holocausto apresentado a Deus pelas faltas, pelos pecados, erros e falhas cometidos. E assim como Jesus faz hoje, as ofertas pelo pecado e pela culpa são por causa da nossa consciência do nosso erro. A oferta, quando a palavra fala oferta, vamos começar por holocausto. Ele é um símbolo do sacrifício perfeito e verdadeiro de Cristo. Quando na cruz do Calvário, o Senhor Jesus se ofereceu de maneira voluntária e perfeita para satisfazer a vontade de Deus, Pai, até a morte. Esse holocausto tem valor, o holocausto em valor expiatório e substitutivo. É expiatório porque por meio desse holocausto expiatório, porque ele é para expiação do pecado. Oferecia um holocausto como expiação do pecado, dos erros cometidos. Então era oferecido o holocausto diante do Senhor, na presença do Senhor. O holocausto oferecido tinha um valor expiatório para expiação do pecado. E aquele ofertante, aquela pessoa, quando oferecia um holocausto, ele oferecia aquele holocausto que significava a transferência de culpa. O mesmo que acontece quando o homem se converte ao Senhor, a culpa é transferida para Jesus, que pagou o preço da redenção, o preço para a remissão dos nossos pecados. E não eram todos animais, entendam, não eram todos animais que podiam ser oferecidos em sacrifício no altar do Senhor. Apenas 5 eram aprovados. Os animais que eram aprovados, o novilho ou boi, que representa a paciência e obediência de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele como o Senhor, ele foi paciente e obediente ao Pai para cumprir o plano que o Pai traçou, plano de salvação e redenção da humanidade.
1 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 e 10. Fala sobre a obediência de Jesus ao Pai, sobre o sacrifício de Jesus por nós. E a ovelha, o segundo animal que poderia ser sacrificado no altar do Senhor, era também a ovelha, porque a ovelha representa a submissão de Jesus, que diz: como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Representa a submissão de Jesus, e vocês podem anotar ou acompanhar. Vou deixar no versículo da palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 53, versículo 7. O terceiro animal que podia ser oferecido como sacrifício, o terceiro animal era a cabra, que representa o pecador e a transgressão. Mateus, capítulo 25, versículo 33. Rolas, que representa a tristeza e necessidades. Isaías, capítulo 38, versículo 14. Pombas, símbolo de inocência. Isaías, capítulo 59, versículo 11. Podemos observar o fato de que todas as classes de Israel deveriam apresentar os animais de acordo com as suas possibilidades, de acordo com suas condições financeiras, sociais. Todas as classes sociais deveriam apresentar os animais, levar os animais para o sacrifício, e levavam de acordo com suas possibilidades, ou seja, de acordo com suas condições financeiras. Os ricos deveriam ofertar bois e novilhos, enquanto os pobres eram rolinhas e pombas, o que nos mostra que todos, sem exceção, precisam ser justificados. E também podemos observar, ainda no capítulo 1 de Levítico, versículo 1 e 2, que fala sobre a lei a respeito das ofertas, também a lei dos holocaustos e holocaustos do rebanho e também das aves. A palavra de Deus fala acerca da lei a respeito das ofertas. Da tenda do encontro, o Senhor, ele chamava Moisés e lhe ordenava para que falasse com os filhos de Israel que quando alguém levasse um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. A lei do holocausto. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como expiação em seu lugar. O novilho era a instrução dada por Deus. O novilho era sacrificado perante o Senhor e os sacerdotes descendentes de Arão. Eles levavam o sangue
e o derramavam em todos os lados do altar. Altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois, era a ordem de Deus, depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. E em seguida arrumavam os pedaços da cabeça e a gordura sobre a lenha que estava no fogo do altar. E também sobre o holocausto. Se a oferta for um holocausto, quer cordeiros, quer cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O significado de sacrificar, oferecer um macho sem defeito, é porque o Cordeiro Santo, Senhor Jesus, que haveria de vir, até o momento ele não tinha vindo, era necessário oferecer animais, sacrificá-los, derramar o sangue para que houvesse perdão. E o animal que era oferecido tinha que ser macho e sem defeito. O animal era morto no lado do altar perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, eles derramavam sangue nos lados do altar. E o animal era cortado em pedaços, e o sacerdote arrumava os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. Assim era feito o sacrifício, era levado, oferecido aquele sacrifício para expiação do pecado. Por isso que meditamos, quando estamos meditando no livro de Levítico, muitos não dão valor, sentido ao livro de Levítico. Mas, através do livro de Levítico, aprendemos a temer a Deus, que temos que temer, a obedecê-lo, a andar na sua presença. Aprendemos acerca de Deus, que Ele é santo e que também temos que ter santidade. Aprendemos no livro de Levítico acerca do sacrifício que era oferecido a Deus, sacrifício que era apresentado. No sacrifício tem que haver derramamento de sangue quando é feita o sacrifício oferecido a Deus. É necessário que seja feito o derramamento de sangue. Quando o Senhor fala sobre o sacrifício perante o Senhor, o sacrifício diante de Deus, quando o homem oferecia sacrifícios na presença do Senhor. E a palavra de Deus em Levítico capítulo 19, versículo 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A oferta para expiação da culpa era também uma oferta para expiação da culpa, para perdão do pecado. Podemos observar na palavra de Deus que essa oferta é para a remissão do pecado. E o exemplo perfeito de oferta
pelo pecado, o exemplo foi deixado pelo Senhor Jesus, que morreu, sacrificou-se por nós para nos dar a salvação. Um exemplo perfeito de oferta pelo pecado voluntário. Podemos ler sobre Zaqueu, quando o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Percebemos que ao nos prepararmos, quando pedimos perdão porque reconhecemos que somos falhos. E em Levítico fala sobre como ofertar. Vemos características da oferta para que são aplicadas e seus significados. A partir de Levítico capítulo 6, versículo 8, vemos as leis de cada uma dessas ofertas, isto é, qual oferta era correta, qual oferta deveria ser feita. A oferta para a remissão dos pecados. A lei da expiação da culpa. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou seja, jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, estará cometendo um pecado. E na palavra de Deus, em Levítico, fala sobre a lei da expiação da culpa. Podemos ler: quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou. Quando havia pecado, era necessário ser realizado o sacrifício para a expiação do pecado. E é sobre isso que o Senhor está falando conosco no livro de Levítico. Levítico capítulo 6, do versículo 8 ao 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote lhe vestia as vestes, as roupas, para exercer sua função. E era ele quem entrava no tabernáculo, retirando as cinzas do holocausto que o fogo havia consumido no altar, e as colocará ao lado do altar. Podemos entender, meditando nesses versículos,
que fala sobre os sacrifícios a Deus. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. E também fala acerca que a expiação, ela só vem através do sacrifício. Sacrifício como foi feito o sacrifício de Cristo para a expiação do pecado. E o sacerdote, era ele que entrava no tabernáculo, entrava e ele arrumava o holocausto sobre o fogo e queimava sobre ele as gorduras das ofertas de comunhão. E a lei da oferta de manjares. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a representarão ao Senhor em frente do altar. O Senhor apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Podemos observar que Arão e seus filhos, eles haviam sido separados. Era eles que eram encarregados de entrar no tabernáculo. Entenda bem, eles podiam entrar. Eles foram separados para isso. Não eram todos, não era o povo que podia entrar. O povo não podia entrar, porque cabia aos sacerdotes. Cabia a eles entrar, e o homem, no momento em que Cristo veio ao mundo, morreu, padeceu por nós, para sacrificar sua vida em nosso lugar. E o Senhor Jesus, ele sacrificou, entregando sua vida por nós. Jesus fez um sacrifício perpétuo, foi realizado pelo Senhor Jesus. Sacrifício perpétuo, o Senhor Jesus, chamado o sumo sacerdote, que sacrificou-se por nós. Vamos agora, nesta madrugada, clamarmos a Deus, buscarmos a Deus pedindo livramento, e que pelo sangue de Cristo todas as obras das trevas sejam destruídas. Senhor Jesus, cobre com o teu poderoso sangue todos que agora estão clamando, buscando a face do Senhor através da oração. Meu Deus, pelo sangue poderoso de Jesus, vai repreendendo os demônios, espíritos malignos, mandado por meio de macumbas, feitiço, magia negra, voodoo, para destruir. Senhor Jesus, o teu sangue tem poder. Repreenda essa legião do inferno, demônios que estão nesta madrugada, preparando laços, ciladas de morte. Senhor, vai destruindo todo dardo de morte que os demônios agora estão enviando contra nós, contra a nossa família. Meu Deus, estamos agora clamando pelo sangue do Cordeiro e nesta oração intercedendo pela nossa família,
para que o livramento seja confirmado pelo sangue de Jesus. Senhor Deus Jeová, corta os laços, paralisa toda a legião do inferno, vai tirando as forças do mal, vai destruindo com a macumba, o feitiço, a bruxaria, a magia negra, com todos os trabalhos malignos. Senhor, repreenda pelo teu sangue demônios invocados no portão das casas, invocado nessas ruas, vai repreendendo, banindo pelo teu poderoso sangue. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue todos que estão acompanhando essa live. Cobre com o teu sangue cada lar, cada família. Senhor, cobre com o teu sangue os que estão agora em viagem, esse caminhoneiro que está na estrada enfrentando perigos, cobre ele com o teu sangue, o proteja. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, essa pessoa que está no trabalho, esse vigia noturno, ó Deus. Cobre ele com o sangue de Jesus e o proteja. Cobre com o sangue de Jesus, ó Deus, nesta hora de oração, os que estão clamando, os que estão pedindo, cada lar, cada família, cada vida, e pelo sangue do Cordeiro repreenda, meu Deus, todo o mal, destrua setas e dardos inflamados do maligno, meu Deus, dá o grande livramento pelo sangue do Cordeiro, livramento de morte, livramento de destruição, durante o dia, durante a noite, na madrugada, até quando, ó Deus, no momento de descanso, enquanto está dormindo, quantos laços que o maligno, ó Deus, ele prepara para matar, mas pelo sangue do Cordeiro, peço o grande livramento, o grande livramento. Meu Deus, oro pelos presidiários, por aqueles que estão agora nos presídios, por aqueles que estão agora pelas ruas mendigando, venha libertar. Oro, Deus, no nome de Jesus, por vidas que estão nos manicômios, nos hospitais. Meu Deus, apresento a Ti fotografias, Senhor. Sim, ó Deus, aquelas fotografias que foram deixadas comigo para a oração, cobre com o teu sangue as vidas que estão naquelas fotos. Senhor, livra da morte, crianças, adultos. Ó Senhor, proteja, dá o grande livramento, jovens também. Ó Senhor, apresento a Ti aquele jovem, visita ele, cobre com o teu sangue, liberta, transforma pelo teu poder. Ó Deus Santo, Deus de poder, ori canta labasteia, ori ande coma, cobre aqueles jovens, Senhor, com o teu sangue, proteja, dá a libertação, dá o livramento, ó Deus, pelo sangue poderoso de Cristo, ori ande canta labaxéria, Oriande cantas nébia, ó Deus de vitória, Deus de poder, pelo sangue do Cordeiro, clamo nesta hora de oração, nesta madrugada, pedindo, Deus, a cura, vai realizando curas, milagres, repreenda toda doença, faz desaparecer o tumor, o caroço, toda doença interna, externa, seja qual for a doença, Senhor, vai banindo, repreendendo pelo teu poderoso sangue, Senhor, vai tocando da cabeça aos pés, Senhor Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda doença, espírito de enfermidade que tem assolado, repreendo o espírito da morte que tem perseguido. Senhor, teu sangue tem poder, corta todos os laços de morte, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, todos que estão agora clamando, cobre com o teu sangue, Senhor, a casa, a família dessa pessoa, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida, a minha família, nos livra dos dardos de morte, da fúria do diabo. Senhor, apresento a Ti a água, consagra esta água ao Senhor. Senhor, unge essa água com o Teu sangue, transforma ela em um remédio para a cura e libertação.
Unja com teu sangue, Senhor, peças de roupa. Visita as pessoas às quais pertencem as peças de roupa. Dá o livramento, a libertação. Senhor, unge as chaves. Vai ungindo, Senhor. Oriande canta labaxéria. Senhor, teu sangue tem poder. Cordeiro Santo, Cordeiro bendito. Confirma a proteção, grande livramento. Repreenda, Deus, pelo sangue de Jesus. Ó Deus, os terrores noturnos, repreenda, Deus, pelo sangue de Cristo, todo o mal que tem assolado durante a noite, ó Deus, na madrugada, durante o dia também. Senhor, teu sangue tem poder e ande canta labaxéria. Meu Deus e meu Pai, opera maravilhas, manifesta o teu poder, a tua glória, ó Deus Santo, Deus de milagres, Deus do impossível. Abre portas, meu Deus, abre portas de um bom emprego. Entra, Deus, no nome de Cristo, com a vitória, a providência, pelo sangue poderoso de Jesus. Orianda labaçu de cantas nébia. Deus que é fogo, Deus que é poder, pelo sangue do Cordeiro, grande Deus Jeová, confirma a vitória, o livramento, a proteção divina, pelo sangue poderoso do Cordeiro. Ó Deus, estenda as mãos, abençoando cada vida, livrando, protegendo. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus, as nossas vidas e a nossa família. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final de mais uma live, a live O Grande Clamor da Madrugada. E também estamos na campanha Contra Ti Não Valerá Encantamento, nem adivinhações. No nome do Senhor, nesta terça-feira, estaremos realizando a live no horário das 18h40, a live da campanha Contra Ti Não Valerá Encantamento, nem adivinhações. E também, no nome do Senhor, a live devocional diário Momento com Deus é o nosso devocional que é realizado todos os dias no horário das 20h50 e também o Grande Clamor da Madrugada e a campanha Contra Ti Não Valerá Encantamento nem adivinhações a partir das 3 da madrugada no nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam essa transmissão. Que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre a sua vida, guardando, livrando, te protegendo e protegendo a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.